Veio descendo, descendo, descendo. Sempre houve um povo fiel. Depois Abraão. Abraão passou pelo teste, o maior teste da vida dele. O amigo de Deus, o pai da fé. Vem vindo. Aqui novamente continua esse povo. Aqui está Isaac, já velho, passando aqui para Jacó. Vem o nome Israel, lutou com Deus e venceu. Veio vindo. O povo então entra no Egito, motivado pelo filho José, que estava lá como governador, e vai vindo. O povo fica preso por muitos anos, houve silêncio e o povo ficou lá, não aguentava mais. Aí aparece Moisés, o libertador. Moisés liberta esse povo. Não é fácil, 1.600.000 aproximadamente. Imagine só, não tinha microfone como nós temos aqui para falar com poucas pessoas. E agora ele tinha que falar com todos. E eu quero beber, eu quero comer, e assim por diante. Os 10 mandamentos, lembra-te do dia do sábado, para que o povo lembrasse de tudo aquilo que Deus tinha falado. E vem vindo sempre um povo fiel. Esse povo passou a chamar, então, povo de Israel. E agora esse povo que foi libertado vai entrar numa nova fase. E vocês vão ver que Deus sempre teve um povo fiel, até hoje, até os nossos dias. Muito bem, a promessa de Deus era tirar esse povo, então, do Egito, que estava sofrendo, e levá-los para um lugar onde manava leite e mel. Aonde era? Canaã. Vamos ver, então, como que foi essa conquista e como foi esse período do povo de Deus agora, antes de entrar e depois que entraram em Canaã. Então, logo após Moisés, ele, infelizmente, não entrou, morreu antes de entrar em Canaã, mas recebeu a sua recompensa por ter sido servo bom e fiel. Quem foi que liderou o povo logo após, então, Moisés? Josué. Josué, então, foi o nosso líder após Moisés e começou a liderar o povo. Josué foi quem conseguiu, seguindo as orientações de Deus, entrar, então, na Canaã. E logo que eles chegaram na nova terra, lá na Canaã, Josué, então, dividiu todo Israel, todo o povo, em 12 tribos. Então, distribuiu, escolheu um líder para cada tribo, e agora é assim que nós vamos viver aqui. Distribuído, então, em 12 tribos. E durante esse período, o povo foi muito abençoado. E nós temos nesse período, logo depois que eles entraram lá na terra, viveram, Josué também não viveu para sempre. Nesse período que Josué, logo após Josué ter morrido, nós vamos começar a ver um período chamado período dos juízes. Então, o povo começou a ter agora, chamar o líder de juiz. Hoje aqui nós podemos dizer que um juiz, ele julga, né? E escolhe quem está certo, quem está errado, ou dá uma opinião, assim você deve fazer. E naquela época não era diferente. O juiz era aquela pessoa que as pessoas chegavam até ele para pedir orientação de como, então, resolver uma situação. E nós vamos ver aqui juízes que vocês conhecem, que já estudaram também na história, na Bíblia, na lição da escola sabatina. A primeira é uma mulher. Ela não é muito falada. Vamos ver se vocês lembram. Ela está com um personagem que também foi chamado por Deus para lutar e ele teve medo de ir sozinho. Então chamou esta mulher. Ela é a Débora. E ele é Baraque. Ele não foi sozinho, não. Eu só vou se você for. E ali os dois estão, então, conversando sobre essa ordem que Deus deu. Nós temos um outro juiz desta época, bem conhecido de vocês, que Deus deu uma ordem para ele, e quando ele percebeu com quantos homens apenas ele estava, para vencer, com apenas 300. Quem foi? Gideão. E como era o nome do povo que eles teriam que vencer? Os midianitas.
Mas quando Deus manda e fala para você confiar nele, confie, não duvide. Mesmo que você olhe para ao redor e fale assim, mas como? Deus deve estar louco. Como que eu vou conseguir isso dessa forma? É assim que Gideão se sentiu. Mas como, Deus? Como que eu vou vencer esse povo apenas com 300 homens? E eles precisaram da força humana para vencer a guerra? Não. E nós também não precisamos. Nós só precisamos confiar em Deus. E as demais coisas Deus vai fazer. E outro desta época também, juiz, muito importante, que vocês também vão conhecer, é um personagem que tinha muita força, a ponto de matar um leão com as próprias mãos. Sansão. E Deus deu um presente especial para ele, que era o segredo dessa força. E enquanto ele obedecia a Deus, ele tinha essa força. A partir do momento que desobedeceu a Deus e contou o segredo, ele perdeu a força. Ele teve tempo de se arrepender. E antes mesmo dele morrer, ele novamente pediu a Deus e Deus lhe concedeu. Foi justamente nessa festa, aqui nessa foto que vocês estão vendo, que ele conseguiu, então, destruir, com a força que Deus deu a ele novamente, essas duas colunas e todo o prédio veio abaixo. Então, esses juízes eram pessoas escolhidas por Deus, naquele período, para guiar o seu povo. Mas olha que interessante, o último juiz desse período foi um personagem também bem conhecido. Samuel. Foi o último juiz desse período. E é falando em Samuel que nós vamos passar para o próximo período da nossa linha do tempo. Monarquia de Israel. Monarquia, lembra? Rei. E olha só, quem era o rei de Israel? Quem que guiava o povo de Israel? Deus. Deus era o rei deles e guiava. Então, quando o povo de Israel começou a perceber que o último juiz, Samuel, já estava ficando velhinho, e estava vendo assim, os filhos dele não são boa coisa, não estão andando pelos bons caminhos e não estão obedecendo a Deus. Então, começaram a ficar preocupados, o povo de Israel. Vamos lá conversar com Samuel. Por quê? O que vai ser de nós quando Samuel morrer? Quem que vai guiar e dirigir a gente? Foram conversar com Samuel e falaram, olha, Samuel, nós queremos um rei. Mas um rei? Queremos um rei. Olha aqui, olha, os povos aqui ao nosso redor. Todos têm rei. Só nós que não temos, nós queremos um rei. Samuel ficou muito triste com essa decisão. Por quê? Quem precisava de rei? Ele já tinha um rei, que era Deus, que guiava. E Samuel ficou triste, achando que eles estavam rejeitando a ele. E quando ele foi conversar com Deus, Deus falou para Samuel, não se preocupe, não é a você que eles estão rejeitando, Samuel, é a mim. Eles querem um rei? Eu vou dar um rei. Só que também vão vir as consequências. E Deus falou o quanto o povo iria sofrer. E assim é conosco, juvenis e adolescentes. Quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, às vezes Deus até dá, mas nós vamos ter as consequências. Ele vai até respeitar a tua decisão, porque ele respeita o nosso livre-arbítrio, mas nós vamos colher as consequências. E o povo de Deus começou então um período de reis. E aqui nós vamos ter Samuel ungindo o nosso primeiro rei que foi escolhido por Deus, quando ninguém dava nada por ele. Foram lá na casa do pai dele, mostraram todos os irmãos. Quem foi o primeiro rei? Não, eu estou falando o segundo já, mas na foto. Quem é o primeiro? Não, Saul, isso. Saul foi o primeiro rei ungido por Samuel. E Samuel também teve o privilégio de ungir o nosso segundo rei com quem eu estava falando. Nosso segundo rei, então, é Davi. Ainda quando ele era jovem, estava lá no campo, ele era pastor de ovelhas, fazendo o seu serviço, nem sabia que Deus já estava o escolhendo para liderar o seu povo. E nesse período, crianças, o povo de Israel teve reis bons, que obedeciam a Deus e seguiam as ordens de Deus, e assim o povo
prosperava